minha saudação a todos, Dom Gil, Dom Eduardo. Para mim é uma satisfação estar com vocês. Nesse congresso é a terceira intervenção que eu faço. E agora, a primeira foi a gestão no colégio católico, né, os valores, a mística dos gestores numa escola católica. Hoje à tarde, a mística do educador católico. E agora a relação entre família e escola, no processo educativo. Em nosso caso, numa escola católica. Gostaria de começar recordando o que falei hoje à tarde sobre o que seria educar, porque isso vale seja para a escola, seja para a família. Então, em geral, se pode falar da educação como uma influência intencionada sobre o ser humano em crescimento com um propósito, formá-lo ou desenvolvê-lo como tal. Isso os pais fazem em casa, isso a escola faz no âmbito acadêmico. Uma influência intencionada, com uma direção. Os pais têm uma ideia do que querem dos filhos, como seus filhos devem ser, que tipo de homens, que tipo de mulheres devem ser. E claro, o que eles vão fazer, o método educativo, os conteúdos, os valores que vão transmitir, estão em função desse propósito, formar e desenvolver esse menino, essa menina, transformando-os em homens, mulheres, plenos, de bem, cidadãos, fiéis, com valores. A própria etimologia de educar é bem indicativa desta dinâmica, desta influência intencionada. Eu recordava isso hoje à tarde. Educare, que quer dizer conduzir, guiar, orientar. Aqui chamo logo a atenção para um perigo muito grande hoje na educação familiar. É que os pais não exerçam, para serem pais modernos, não tenham uma postura de pai e de mãe. Pai e mãe achando que fazem um grande bem. Veja, eu não sou psicopedagogo, eu sou bispo. Eu sou gente, não vim de chocadeira, vim de uma família. Tenho família e vejo as coisas, tá certo? Aqui o bom senso, a experiência, a constatação empírica. Então é uma coisa muito ruim quando os pais querem se passar por colega dos filhos. Não. Pai é pai, mãe é mãe, filho é filho. Você pode ter uma educação bem dialógica, dialogal, bem próxima, mas sem que se abdiquem dos papéis. Dos papéis. Um filho precisa de um referencial paterno, de um referencial materno. É verdade que se pode ser bem educado sem ter esses referenciais, mas essa não é a regra. Então a gente tem que trabalhar com a regra e respeitar e ser criativo diante das exceções, mas se trabalha com a regra. Não é? Então, vejam, educar, não é? Educar é conduzir, guiar, orientar. Os pais não devem abdicar dessa função de orientar, de guiar, de conduzir. E o verbo também educere, que tem um sentido um pouco diverso. Fazer sair, extrair, dar à luz. Tirar do outro o que de bom o outro pode produzir. E aqui é bonito porque exige um discernimento, saber o que eu devo e posso exigir dos meus filhos. E como é bom quando os pais conseguem chegar na medida justa, de modo que não exijam nem a mais, nem a menos. Mas extraiam, provoquem, façam vir fora todas as potencialidades dos seus filhos. Garanto que eles vão ser muito gratos durante toda a vida. Então, isso é educar. Né? E vale, seja para a escola, seja para a família. Então, sobre esse lastro, essa ideia de educar,
é que eu gostaria de tratar do tema que me foi proposto. Não é? Dar algumas ideias, provocá-los com algumas ideias. A corresponsabilidade da família e da escola na educação, não é? No educare, no educere dos filhos. Interessante que a palavra que foi proposta aqui é bem conveniente, vem a calhar, corresponsabilidade. Uma responsabilidade compartilhada. E gostaria de tratar primeiro da família. A família. Uma coisa que, infelizmente, e penso aqui na família, me permita, família católica. Família que tenha uma formação católica. A família é a primeira responsável pela educação dos seus filhos, dos seus jovens. E é muito triste porque hoje existe um déficit nessa consciência. Não é primeiramente a escola, não é primeiramente a internet, a família. A família é a primeira responsável. Esse direito dos pais de educar seus filhos é primeiramente um direito natural. Nem o Estado, às vezes o Estado se acha no direito de meter-se nessa competência, de tomar o lugar. Isso não é de hoje. Sociedades totalitárias têm essa tendência. Já na antiguidade, a gente quando estudou antiguidade clássica, lembrem de Esparta. Esparta. Né? Você não é primeiro filho, você não é primeiro nem pessoa. Você primeiro é um elemento, é um combatente para a cidade-estado. Então, a cidade-estado capturava seu filho, logo que nascido, e o seu filho era educado pelo Estado. Em geral, os regimes totalitários se julgam nesse direito de sequestrar os filhos da tutela dos pais e educá-los, porque eles são para o Estado. Isso é antinatural. E também vai, não é, contra o plano de Deus. É direito divino, direito natural, direito divino, sagrado dos pais, educar seus filhos. E dever. Quando vocês se casam, quem já se casou lembra da terceira pergunta que o ministro faz, que o celebrante faz. Não é? Queres acolher com amor, não é, os filhos que Deus vos der, educando-os na lei de Cristo e da sua igreja? E vocês estão emocionados e animados, de sem nem pensar, quero. Não é? Mas vejam, é uma das propriedades, uma das consequências do matrimônio, da formação da família, é esse, educar os filhos, gerar os filhos. Porque, atenção, a geração dos filhos, né, a geração que é própria do matrimônio, uma das finalidades do matrimônio, que é a procriação, essa geração não é simplesmente uma geração biológica. Não pode ser restrito a isso. Fabricar menino. Não, mas é educar, é formar o ser humano. Um pai e uma mãe só deixa de educar os filhos quando morrem. Eu acho que nem quando morre, porque continua rezando lá no céu. É uma vida todinha gerando. Né? Talvez o período mais fácil da geração seja o período da gestação, porque depois continua. Né? Quando é criança, como é que dizem? Tomara que já cresçam, para não dar tanto trabalho. Quando cresces, como era bom quando era criança, meu Deus, porque agora é que... E assim vai. Por quê? Porque é toda a vida gestando, é toda a vida gerando, é toda a vida educando. E nesse sentido que eu tinha dito, influenciar com vistas, não é, a construir aquela pessoa. Educar é construir alguém. É construir alguém em vista de um objetivo. E para um cristão, eu dizia, recordava ontem, recordava hoje, o modelo, o parâmetro do ser humano é Cristo. Uma família que é cristã
tem como parâmetro Cristo e os valores decorrentes do Evangelho de Cristo. Então, aqui os pais tenham muito cuidado. Educam os filhos no mundo. Educam os filhos para o mundo. Mas educam os filhos não simplesmente segundo os parâmetros do mundo, mas segundo os parâmetros de Cristo, em diálogo com o mundo. Por isso dá tanto trabalho educar. Porque esse equilíbrio, ele não existe sobre um papel, uma tabela. Vocês vão descobrindo. Né? É uma arte, uma arte. E o segredo da arte de educar, isso vale para o professor, para a escola e para a família, mas sobretudo para a família, eu lhes digo sem medo de errar. Qual é uma boa educação? Qual é uma educação que tem uma chance grande de ser bem-sucedida? É uma educação que se estabelece no diálogo. Para mim, a palavra-chave da educação, sobretudo a educação familiar, é o diálogo. A capacidade de interação entre pais e filhos. Sem esse diálogo, a educação fica sacrificada. Porque você pode impor normas, você pode impor regras, mas se essas regras não forem interiorizadas, elas não constroem, não edificam, e podem causar o efeito contrário. Gera uma reação, um fechamento, que depois, quando a pessoa se vê livre da tutela dos pais, faz exatamente o contrário. Né? Não é raro que um filho, uma filha, vivam a vida todinha em diálogo construtivo ou destrutivo com os pais. Me explico. Dou um exemplo na minha casa. Né? Na nossa casa se conversou muito, se dialogava muito, ainda se conversa muito. Sobretudo o papai. E eu fico impressionado com meus irmãos, sobretudo um deles, a vida todinha. Ele é muito bem-sucedido profissionalmente, mas a vida dele todinha é em diálogo com o papai. Quer dizer, não quer dizer que fica conversando com o papai. Quer dizer que o tempo todo ele recorda o que o papai dizia, ele recorda as atitudes do papai em relação a ele, e aí, ou aprovando ou reprovando, ele estabelece as ações dele, as escolhas dele, o tempo todo. Por exemplo, vejam que coisa engraçada. Né? Veja que coisa engraçada. O papai, pessoas que o papai dizia assim, fulano de tal é competente na sua área. Meu irmão é jurista, então é competente, aquele cara é bom demais. Pronto, o meu irmão, depois na vida jurídica, quando conseguia, às vezes, se sobrepor àquele lá, dizia, está vendo, pai? O senhor dizia que ele era o bamba, o competente, mas não era tão assim. Olha, veja, quer dizer, o tempo todinho, ele vive em diálogo com o papai. Vocês vejam como uma formação marca. O meu outro irmão é uma coisa impressionante. Reproduz, claro, numa edição atualizada, a educação que o papai deu. Impressionante, impressionante. Tudo que ele aprendeu com o papai e a mamãe, ele faz com os filhos. Impressionante. Isso é muito bom e tem problemas também. Um problema sério é que ele quer encontrar na esposa outra mamãe e não encontra. Mas vocês vejam, o que eu estou dizendo a vocês é como a educação marca. Como a educação terá consequências para a vida toda. Então, os pais não podem se eximir dessa responsabilidade tremenda, né? E dessa consciência de que aquilo que eles fizerem com os filhos vai marcá-los para sempre. E o melhor modo, repito, de que os filhos entenderem é o diálogo. Uma criança nunca vai entender direito o que os pais vão colocar. Uma criança nunca vai entender direito certas proibições, certas exigências dos pais.
Mas se os pais explicam, e se os pais, ao lado do diálogo, outra palavra, amam, ainda que a criança não lhe agrade, a carta aos Hebreus diz que nenhuma educação, nenhuma correção é agradável. É só depois que a gente entende. Então, ainda que a criança, ainda que o jovem não consiga compreender bem o alcance daquilo, ou não concorde, o que salva é se ele estiver convencido de que seu pai e sua mãe o amam. Pronto. Quantas vezes já adultos, desculpem, quando eu falo em família, eu sempre falo muito da minha casa. Não dá para falar de família nas nuvens. Não é? Quantas vezes a gente recordando, quando a mamãe estava viva, a gente recordando, não é, o que ele, o papai e a mamãe faziam, papai mais duro, mamãe. Aí eles diziam assim, né, ô meu filho, se nós voltássemos àquele tempo, não faríamos mais do mesmo modo. E a gente sempre dizia, os filhos diziam, besteira, o que fez está feito. O que é importante é que vocês fizeram por amor. O que é importante é que você, por exemplo, né, o meu pai me fazia passar água no bendito carro dele 3 vezes por semana. E quem tinha que passar o pano molhado naquele bendito carro era eu, para aprender a ser homem. Pronto, eu odiava aquele carro, mas, vejam, para aprender o valor do trabalho, a responsabilidade. Então, se isso eu entendia, não é entender no nível intelectual, de conceito, não, mas eu entendo no entendimento global que o papai faz isso por amor, porque quer o meu bem, ainda que isso me dê uma raiva danada, isso não me frustra, isso não me causa revolta. Então, veja, por isso que eu digo, os pais assumirem os papéis de pai e de mãe sem medo, eu sou seu pai, eu sou sua mãe. E ser pai, ser mãe são direito divino. A gente não escolhe pai e mãe, e também não escolhe filho. É direito divino. Daqui a pouco alguém vai levantar uma querela jurídica contra Deus, porque me deu esse pai e eu não escolhi. Do jeito que o ser humano hoje está, esse subjetivismo maluco. Mas veja, a gente não escolhe. Então, é um direito divino. Interessante, eu recordava hoje à tarde, quando a Escritura fala, São Paulo na carta aos Efésios, no capítulo 6, versículos 1 e seguinte, fala sobre a educação, como é que ele diz? Pais, não, filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor. Interessante, a obediência não é só, para um cristão, a obediência não é só por uma questão natural, mas é no Senhor, é por uma questão de fé. E vós, pais, não irriteis os vossos filhos. O que seria irritar os filhos? É interessante um texto do século I dizer uma coisa dessa. O que significa irritar os filhos? Significa educá-los de modo tirânico. Faz porque eu quero que você faça. Veja, faz despersonalizando, sufocando a personalidade, a criatividade do filho. Irritar o filho é causar no educando revolta, fechamento, insatisfação. Então, os pais devem educá-los, São Paulo diz também, no Senhor. Então, numa família cristã, é interessante. Veja, a igreja vê a família como uma igreja doméstica, quer dizer, uma pequena comunidade de cristãos. Os papéis, não é, são bem definidos, os pais, os filhos, os irmãos, os esposos, mas isso tudinho deve ser permeado da luz do Evangelho. E repito, no processo educativo, sobretudo em casa, essas duas palavras, amor e diálogo. Um erro comum dos pais
é dialogar com os filhos, aqueles que querem, que dialogam, mas dialogam a partir de si. Por exemplo, no meu tempo, pai, no seu tempo não tinha Facebook, no seu tempo não tinha Instagram, no seu tempo não tinha internet, no seu tempo não tinha telefone, smartphone. O seu tempo não é que sirva muito para o meu tempo. Então, educar exige por parte dos pais, como na escola por parte dos educadores, vou usar a palavra como São Paulo usa, não é? Uma kenosis, um certo esvaziamento. Eu me colocar no nível, me colocar no mundo, no universo do educando. Um bom modo de obter sucesso no processo educativo é começar escutando o jovem, escutando o mundo dele, os desafios dele, as dificuldades dele, os sonhos dele. É a partir daí, e atenção, hein? Procurando escutar as motivações dele. E a partir daí, numa atitude de confiança, porque diálogo supõe confiança, sem confiança o diálogo é um faz de conta, a partir daí construir, questionar. Aqui um processo, como lá o de Sócrates na Grécia, maêutico, não é? Ajudar a tirar dele as consequências, a fazê-lo refletir. E, claro, orientar, mostrar caminhos. Então, basicamente, o processo educativo para funcionar deve ser assim. Deve ser assim. Como eu disse a vocês, na minha experiência de filho lá em casa, a gente sempre conversou muito. Quantas vezes o papai dizia, olhe, meus filhos, vocês vão para o mundo, para a vida. Saibam que o que acontecer lá fora, vocês têm em casa os pais de vocês. Não tenham medo de colocar para a gente os problemas de vocês. Não tenham medo de conversar com a gente. Saiba que nós estamos aqui para ajudá-los, para apoiá-los. Se errarem, a gente está disposto a ajudar vocês a corrigir o erro, a acertar. E dava os valores, dava os critérios. Por exemplo, meus pais rezavam com a gente. Aprendi a rezar, não foi na paróquia, nem na escola, aprendi a rezar com meu pai. Todos os dias, pela manhã e à noite. Pela manhã e à noite. Então essa coragem, ainda me lembro, veja que coisa interessante, quando a gente foi ficando adolescente, nós somos 3 homens e uma mulher, né, criados em capital, e que é litorânea, em Maceió, então tem o tal da orla marítima, com as coisas todas, né, as barraquinhas com música ao vivo, as boates, essas coisas todas. Eu não, que queria ser padre, já fui por outro caminho. Mas os meus outros 2 irmãos, né, deram trabalho. E, às vezes, a mamãe ficava até 11, meia-noite, 1h, esperando os filhos, sentada numa cadeira de balanço, rezando o texto, esperando os filhos e o papai roncando no quarto. Né? E a mamãe dizia, homem insensível, né? Parece que os filhos só são meus, não sei o quê. O papai dizia, mulher, a gente não educou, a gente não conversou, a gente não mostra, não reza com eles, então tem que dar um voto de confiança neles. Deixe. Se eles errarem, se tiverem, eles vão recorrer a gente. Então tem que ter esse espaço, claro, com o olho, não é? Dizer, eu confio em você com os 2 olhos abertos. Não pode também. Mas veja, tem que dar esse espaço para que o jovem personalize, se aproprie pessoalmente daquela educação que recebeu. Os filhos não devem, não é uma boa educação, os filhos simplesmente reproduzirem o que aprenderam dos pais. Não. Mas assimilarem, personalizarem de acordo com seu caráter, seu temperamento, suas expectativas, sua consciência crítica e vivenciar de modo criativo.
Então, os pais têm uma frase, não sei se alguém já leu aquele livro, O Profeta, de Gibran. Eu gosto. E tem lá, profeta, fale-nos sobre os filhos. Eu gosto do que ele diz. Eu gosto. Na minha vida de padre, orientei, disse isso muito a pais super preocupados, super protetores. Vossos filhos não são vossos. Essa é uma afirmação. Não são vossos. Eles vêm através de vós, ansiando pela vida, porém não vos pertencem. Então a gente não cria os filhos para a gente. Cria os filhos para o mundo, para a vida, para que se realizem, para que possam ter suas opções, suas prioridades. Aos pais cabe dar um horizonte, dar valores, parâmetros, mas é preciso respeitar o espaço de cada um. Então, em casa, não é, o direito e o dever de educar, de conduzir, de extrair o melhor de cada um, mas essa educação dura toda uma vida, mas a educação deve se fundamentar nessas duas pilastras, o amor e o diálogo. E o diálogo. Isso a família. Vamos para a escola. Sobre a escola eu falei muito hoje à tarde e ontem. Não vou repetir. Só quero dizer o seguinte. Em relação à família, a escola é a continuação e o alargamento da educação recebida no lar. Porque, observem, aqui eu estou falando para educadores e familiares e alunos de escolas particulares, privadas. São escolas católicas. Não é? Vejam, o fato dos pais escolherem esta ou aquela escola já diz, já significa, já indica que a família vê naquela escola uma filosofia, uma linha que pode complementar, que pode prolongar a educação recebida no seio familiar. Não é verdade? Por exemplo, concretamente, se os pais colocam os filhos numa escola católica, espera o mínimo que se espera que tenha educação católica. Se não, comprou o gato por lebre. Foi propaganda enganosa. Se é colégio católico, né, o nome é de santo, está ligado a religiosos, a religiosas, a gente de igreja. Então, é uma escola católica. E eu coloco lá esperando uma educação católica. E espero isso porque comecei em casa dando uma educação católica. Pois bem, só que então, mas veja, é uma continuidade da educação familiar, mas é também um alargamento. Por quê? Na vida familiar, o ambiente é mais estreito, é mais estrito. A vida familiar é também um útero que protege. Que protege? Né? Pelo menos deveria ser. Na escola, o menino ele vai interagir com pessoas de formação diferentes. Ele vai encontrar realidades, desafios que ele não encontraria em casa. Ele vai ter um alargamento de horizontes com os conteúdos que ele vai receber. Ele vai ter que aprender a encontrar o espaço dele numa sala de aula, num recreio. Ele vai ter, quando chegar o tempo, que estudar, não é? Questões ligadas à história, a contradições, em matérias como ligadas a humanas, sociologia, história, filosofia. Ele vai ver questionados vários dos seus valores, mesmo numa escola católica. E atenção, esse questionamento é sadio, é preciso que exista. Você pode apresentar os questionamentos de modo destrutivo, é quando você questiona por questionar, levanta questões irresponsavelmente e ainda com um tom sarcástico e diz, se vire, deixa para lá.
ou ainda questiona simplesmente numa perspectiva de desconstrução. Isso é covarde num formador. Isso é covarde numa escola. Desconstruir os valores recebidos na família. Que traição miserável. Os pais confiam à escola seus bens mais preciosos. Os pais investem numa educação, tempo, afeto, carinho, sonho, valores, ainda pagam para desonestamente isso ser desconstruído. Não, isso não se faz. No entanto, uma formação verdadeira, uma formação sadia, uma formação fecunda, ela coloca em crise. Ela coloca em crise, porque ela vai colocar problemas em vários aspectos da vida, que o aluno deve entrar numa crise, me permitam, monitorada, para que ele possa internalizar, personificar aqueles valores que ele recebeu e fazer desses valores não somente valores que são valores porque eu os aprendi, mas valores porque agora eu os descobri como valores. A gente não faz isso na vida. Tem coisa que quando a gente é criança, uma coisa bem básica. Criança, escovar os dentes. Escova porque os pais mandam. Pelo menos eu escovava porque o papai e a mamãe mandavam. Terminava o almoço, hora de ir para a escola. O papai dizia, escovou o dente? Escovamos, deixa eu olhar. Mentira, a escova está sequinha, vai escovar. Pronto. Na semana seguinte, escovou o dente, escovamos. Mentira. Vou olhar, a escova estava molhadinha, mas então tinha escovado. Hoje eu não tenho mais um pai para fiscalizar se eu escovo os dentes, mas eu internalizei esses valores. Veja, não é? E o escovar dente é fácil, mas os valores mais fundamentais da vida, a gente entra em crise diante deles. Amor, sexualidade, como lidar com dinheiro, a relação de poder, relação de trabalho, postura social, tem um monte de coisa, religião. Quantas vezes a religião que eu aprendi, que o menino aprende dos pais, fica para ele como uma coisa formal, de costume. Ele às vezes se revolta e não quer saber mais, ou ele às vezes segue porque aprendeu dos pais. Mas deve chegar um momento na vida em que ele vai apropriar-se daquilo. Às vezes depois de uma crise de fé, depois de ter passado por um certo ateísmo, uma certa frieza. Aí descobre. Veja, um processo educativo bem-sucedido, ele comporta tensões e crises. O importante é que ele dê os parâmetros, os elementos, para que a pessoa, o educando, o educado, saiba superar. Então, a escola, sendo um alargamento da educação familiar, ela tem, veja, ela tem algo de continuidade com a família. E no caso de uma escola católica, essa continuidade é o quê? A escola preservar certos valores que são caros a uma família católica. Por exemplo, rezar. Por exemplo, não é? Que se fale em Deus. Que se estude a doutrina católica. Falamos sobre isso hoje à tarde. Numa escola católica se deve estudar a doutrina católica. Não é? Que o comportamento no recreio, que o comportamento na sala de aula, que a relação entre professores e alunos sejam relações, realidades pautadas em valores cristãos, católicos. Então, a família espera essa continuidade. Mas existe também uma tensão, uma descontinuidade. Como eu dizia, é um mundo novo. Na escola o mundo é pluralista. Ali o filho, não é? O jovem vai encontrar a criança, vai encontrar outros que não têm a mesma educação, que têm pensamentos bem diferentes e até opostos, que não têm religião nenhuma. Veja,
as crianças, os jovens, vão se encontrar pela primeira vez, de modo assim físico, com um mundo pluralista e contraditório. E aí sim, os pais, a interação entre escola e família deve ser muito boa para que esse alargamento de horizonte, as tensões que advirão daí, se deem de um modo construtivo, como eu explicava, que o educando ele vá assimilando e personalizando esses valores e vá forjando a sua personalidade, a sua vida. Agora, então é muito ruim para um jovem, uma criança, quando entre escola e família não há uma interação. Né? E aqui eu queria muito pedir isso aos pais. Eu não sei como é aqui, eu não sei como é com vocês, mas a gente nota uma ausência muito grande, em geral, das famílias no processo educativo no âmbito da escola. Uma ausência. Não é? Aliás, muitos pais delegam totalmente à escola, sobretudo se é a escola católica. Não sei se vocês sentem isso. Mas quando os pais colocam numa escola católica, esperam que a escola supra o que eles não fazem. E aí eu lhes digo, viu, a escola deve ajudar também os pais a entenderem o papel educativo deles. A escola deve chamar os pais para a luta. Por exemplo, os encontros. Né? Não sei se ainda chama encontros de pais e mestres. Não sei se chama assim. Acho que ainda chama assim, chama não, né? Não sei, tudo muda de nome. Bom. Mas os encontros, os eventos nos quais se faz importante a presença da família. É preciso que a escola invista nisso. É preciso que a escola faça um trabalho de conscientização de que os pais são sujeitos na educação dos filhos, também no âmbito da escola. Os pais têm o direito e o dever de avaliar a escola. Os pais têm o direito e o dever de externar suas expectativas sobre a escola. Os pais têm o direito e o dever de participar. E de velar por aquilo que está sendo dado a seus filhos ali. A formação da escola não pode desmantelar a formação que os pais deram. Agora, pelo amor de Deus, como é que isso vai ser possível? Só numa interação e num diálogo, um diálogo de confiança, um diálogo fecundo entre família e escola, entre os pais e os professores, os educadores. Nunca esquecendo que a primeira responsabilidade pela educação é da família. Tanto a escola quanto a família hoje se vê diante de uma realidade nova. Porque vocês vejam, antigamente era tão bom, né? Porque o que o menino aprendia em casa, ele escutava na igreja e escutava na escola. Era um mundo homogêneo. E encontrava ainda o amém da sociedade. Da sociedade. Quer dizer, o jovem, a criança, o jovem, ele se desenvolvia num ambiente no qual não existia, olha que coisa interessante, conflito de valores. O conflito era entre os valores e eu mesmo que estou me formando, as minhas paixões, a minha percepção, os meus desejos. Mas a sociedade, os valores da sociedade, há 50, 60 anos atrás, 100 anos atrás, eram valores mais ou menos estabelecidos. E, repito, era aqueles que você escutava na igreja e em casa. E os pais ainda diziam, respeite os seus professores, porque senão você vai se ver comigo. Porque ainda existia a mística do professor. Numa cidade do interior, minha Nossa Senhora, o juiz de direito, o padre e o professor eram figuras, né, absolutamente respeitáveis.
respeitadas, eram parâmetros. Ora, essa comunhão, igreja, escola, família, quebrou-se totalmente. A igreja quase não tem mais incidência na formação dos jovens, e o número de jovens que vai na catequese, é pequeno, muito pequeno. Por isso que eu digo, deixa eu repetir, a escola não pode se eximir de dar uma formação religiosa com conteúdos católicos. Não pode se eximir. Tem que ajudar os pais nisso e suprir, também ajudar a paróquia, a deficiência da paróquia nisso. A escola católica é um lugar de evangelização. É um lugar onde o aluno deve ter a chance, o aluno não é obrigado, mas deve ter a chance de uma vida cristã, uma vida de católico e desenvolver-se nesse aspecto. Pois bem, mas escutem. Então, quebrou-se, né, essa harmonia entre esses três polos. E nesses três polos ainda apareceu uma quarta coisa que é impressionante, que são os meios de comunicação social, sobretudo hoje, as redes sociais, o mundo digital. É uma coisa apavorante, porque os pais, às vezes, não sabem em que mundo seus filhos navegam. É um negócio impressionante. Então, também nisso aqui, tem que ter uma parceria entre escola e família. Eu não sei se nas escolas se conversa com as famílias sobre isso. Não sei se se conversa. Seria muito bom que uma escola católica oferecesse aos pais, né, algumas, de vez em quando, alguma formação nessa área. Ajudar. Porque, olha, minha gente, o efeito a dinâmica é circular. Se os filhos são melhores acompanhados na família, serão melhores alunos. Quantas vezes os conflitos em casa, as frustrações de casa se refletem na aprendizagem, no comportamento do jovem, da criança? Dá trabalho dobrado para o professor. Então, eu proponho a vocês, com muita convicção e com muita força, não é? Porque, vejam, os pais muitas vezes não têm acesso a essa orientação. Não tem. Como me comportar diante... Já era difícil como me comportar diante da televisão dos meus filhos. Já era difícil. E agora isso aí é café pequeno. Como me comportar diante do mundo digital, ao qual o meu filho está exposto. Porque vocês vejam a loucura do mundo. Chega o mundo digital, chega o mundo da informática, chega a internet. O computador era de mesa. Dava para ver o que o menino estava vendo. O computador estava ali exposto, uma telona, e num lugar determinado da casa. Depois veio o notebook. Hoje tem o smartphone. Você não tem como ter o controle. Mais do que nunca, o diálogo, a confiança são necessários. E mais do que nunca, a interação, escola-família. Escola-família. Porque senão o que os pais pensam que o que ensinaram em casa basta para dar segurança ao menino, e na escola ele está sendo pervertido. Às vezes não pela escola, mas por colegas. Então, eu sugiro muito isso, que as escolas abram espaços de discussão, de ajuda, de formação, de assessoria, me permita dizer assim, para os pais em algumas áreas. Uma área é essa. A outra área é a questão do consumo de drogas. Uma outra área delicadíssima, se fosse possível conversar, não é? A educação sexual. É a internet que vai ensinar. Aliás, hoje o mundo acha que nem precisa mais de educação sexual. Ela liberou geral. Deixe os instintos aflorar e faça o que quiser. Se é bom para mim, se é bom para você, ninguém tem nada a ver com isso. É essa
a criteriologia do mundo. Mas isso é destrutivo. Então vejam como seria importante, né, que a escola ajudasse as famílias nisso. E atenção, a escola fazendo isso, ela está se ajudando. Ela está se ajudando, porque a matéria-prima com a qual ela trabalha, que é o aluno, vem de casa. Então pensem um pouco nisso. E no caso de uma escola católica, quem pode fazer a mediação nisso aí? A igreja. A igreja. Porque quem é a fonte geradora dos valores cristãos? Jesus e o seu evangelho como vivido na igreja. Não é um Jesus qualquer, é o Jesus acreditado, vivido, celebrado, anunciado, testemunhado pela comunidade chamada igreja. Então, o que eu proponho muito para vocês, o que eu queria, né, dizer, terminando essa fala, é isto. A educação é um processo que, para ter sucesso hoje, mais do que nunca, tem que ser baseado no amor e no diálogo, entre formador e formando. Aqui quer dizer pais e filhos em casa, professores e alunos, docentes e discentes na escola, mas também o diálogo entre escola e família. Que a família não jogue a responsabilidade toda para a escola, se eximindo, e que a escola não ignore a família, mas ajude a família. E repito, já que estamos numa sociedade de mercado capitalista, na qual o custo-benefício conta muito, atenção, senhores de escola, atenção, gestores, investir, ajudar, assessorar as famílias nesses temas é vantagem para vocês. É vantagem para vocês, porque uma interação maior entre família e escola melhora a qualidade dos alunos, diminui os problemas, as tensões, resolve na raiz determinados comportamentos dos alunos. Vejam. Então é bom para todo mundo. É bom para todo mundo. Hoje não se pode educar sem diálogo. Sem diálogo. Né? É aquilo que... Pela manhã eu colocava a pergunta, 2 perguntas, respondi no final da tarde e respondo agora, para terminar. Não é? Uma educação cristã, seja na família, seja na escola, deve levar, eu comecei dizendo que educere, quer dizer, educar, quer dizer, conduzir para onde? Conduzir para que a pessoa seja formada à luz de Cristo, desenvolvendo suas potencialidades, desenvolvendo seus talentos e aprendendo segundo o Evangelho. Não é? E educar é tirar, extrair da pessoa, fazer vir à tona os talentos, o melhor que ela tiver. Educere. Pois bem, então, a educação tem um objetivo, formar, fazer crescer, plasmar a luz de Cristo. E a educação tem um meio. Como fazer isso? Como fazer isso catolicamente? Como fazer isso cristamente? Eu também procurei responder a isso. Com uma educação personalista, que valorize o indivíduo como pessoa. E eu dizia hoje à tarde, e resumo e digo, repito agora, pessoa, falar em pessoa, tem 3 aspectos. Pessoa, ser em relação com Deus e em relação com o mundo e os outros. Então, uma educação verdadeira, tanto em casa quanto na escola, deve educar a pessoa para a relação. Me preocupa muito hoje, nas famílias católicas, já começa aqui no Brasil, sobretudo na classe média, essa coisa de filho único. Filho único. O bom é pelo menos 2 para poder brigar. Como é que vai brigar se é um só? Preciso que os 2 briguem e os 2 vão de castigo depois. Para você aprender que o mundo não é de plástico, não é de borracha. Entende? Que você tem que aprender a interagir, a respeitar o espaço do outro. Veja, é importante. Eu digo muito, não acredito em mim, eu digo muito para os casais, olha,
Para cumprir o preceito, qual é o preceito? Crescer e multiplicai. 2 filhos, não ter filho, ter um filho só, está no déficit. Ter 2 não cresceu. Ficou 2-2, não cresceu nada. Com 3, cresceu. Mas Nosso Senhor diz, multiplicai. Quer dizer, a partir de 4, você começa a cumprir o preceito direitinho. Não só cresceu, como multiplicou. Né? Multiplicar por 1 não sai do canto, tem que multiplicar por 2. Então, porque veja, isso é importantíssimo, importantíssimo. Você saber renunciar pelos seus irmãos. Você saber que não pode ter tudo, porque os irmãos também precisam. Você usar o livro que o seu irmão já usou. Olha que beleza. Entende? Você ter que aceitar o temperamento, o pedaço ruim do seu irmão. Isso faz parte da vida. Isso é importantíssimo. Então, uma educação personalista, que se centre na pessoa, veja, ela deve abrir a pessoa para as relações com Deus e com os outros. Com os outros. E atenção, uma educação personalista levará sempre em conta que não somos simplesmente indivíduos, mas somos pessoas. Então, aquele filho, o que serve exatamente para aquele filho, não serve para aquele outro. O temperamento daquele outro. Este aqui, eu conversando com ele, uma conversa resolve. Aquele ali, além de uma conversa, às vezes tem que ter um punho de ferro. Veja. Então, não se educa a todo mundo igual, porque a educação deve ser personalizada. Então, vejam, essas 2 dimensões, relação, mas também aquilo que é único em cada pessoa. O respeito até pelos filhos, viu? Até pelos filhos os pais têm que ter o respeito. Pela consciência dos filhos, pela liberdade dos filhos. E como é difícil, né? Me permita só mais isso. Como é difícil um pai e uma mãe saberem até onde exigir, até onde dizer, você não tem querer. Tem. Tem um momento na vida, tem uma fase da vida que menino não tem querer, não. Ir à missa ou não, gente, não, senhor, enquanto for seu pai, sua mãe, você estiver aqui em casa, você vai, seu cabra. Aí, quando for maiorzinho, você escolhe. Eu ia a pulso para a missa. Deu certo, eu sou bispo. Deu certo, funcionou. Entende? Vai a pulso. Não quer se levantar cedo para ir para a missa, tudo bem. Agora hoje, assim que terminar o café, vai para a cama. Oh, dava o maior pulo para ir para a missa. Entende? Então, vejam, serve, porque a coisa... Você não pergunta a um filho se ele quer se ele quer ser vacinado. Tem que ser. Se seu menino disser não quer ir para a escola, não vai? Vai. Cuide de dar as motivações. Se as motivações forem convincentes, ótimo. Se as motivações não forem convincentes, tem o último argumento. Você agora vai, quando crescer você entende. Pronto. Mas agora você vai. Então os pais têm a obrigação, viu, de fazer isso. Tem uma obrigação sagrada. Agora, também tem que saber, olha que coisa bonita, também tem que saber, à medida que a criança cresce, ir afrouxando essas amarras. Veja, você colocou os critérios, você colocou as bases, né? Você fez a amarração. Agora tem que saber, à medida que a criança se desenvolve, ela ir fazendo suas escolhas. E você ir ajudando-a a elaborar a sua própria síntese. De modo que quando chegue lá pelos 18, já possa começar a dizer, eu quero isto e não quero isto. E você começar a dizer também, eu respeito. Né? Eu lhe dei a formação, eu lhe dei as bases, agora, meu filho, é com você. Né? Agora, também lembrar-se, né? Uma coisa que a nossa geração é mestra em não lembrar, é que a liberdade é sempre composta, constituída de escolhas responsáveis. Dizer escolhas responsáveis é dizer que eu escolho e que estou disposto a assumir as consequências das minhas escolhas. Porque hoje a gente vive uma geração
Eu vou usar uma expressão nordestina, eu não sei que sentido tem em Minas Gerais. Se for pesado, me desculpe, no Nordeste não é. Mas uma geração de frouxos. Entende? Uma geração de frouxos. Eu decido tal coisa porque a vida é minha e eu sou livre. Ótimo. Pronto, agora as consequências da sua decisão são essas. Não, eu não quero. Cadê meus direitos? Cadê minha liberdade? Cadê o respeito pela minha pessoa? Está na sua escolha. Está na sua escolha. Escolher com responsabilidade é optar e assumir as consequências. Por exemplo, eu não posso casar. Escolhi ser padre e ser bispo. Acabou-se o que era doce. Não adianta agora ficar reclamando da igreja. Toda escolha na vida comporta renúncias. Santa Teresa dizia, quem muito abraça, pouco aperta. Então, se querem apertar o que é essencial na vida, saibam fazer escolhas. E isso a gente ensina aos nossos filhos desde criança, desde pequeno. Bom, minha gente, o que eu queria partilhar eram pensamentos assim, um pouco soltos, não foram tão soltos não. Tá certo? Falei sobre a escola, sobre a família, sobre a escola, sobre a necessidade de uma interação, de uma construção recíproca, que os pais cobrem, que os pais acompanhem, que a escola ajude, que as escolas forneçam ocasiões de assessoramento dos pais, em alguns temas que são mais delicados e complexos para o mundo de hoje, e, finalmente, que seja na família, seja na escola, Cristo é o modelo, e o amor e o diálogo são os pilares de uma educação humanística cristã. Muito obrigado pela paciência.